Olá, boa noite ou bom fim de tarde a todos. Estamos em direto na nossa página Odisseia Portugal. Estamos aqui hoje. Boa tarde a todos. Estamos Olha, em estamos aqui direto um som a mais. na nossa Coisa página chama-se. Odisseia Portugal. Pronto, como veem, estamos mesmo em direto. Isto chama-se o Aliás o Direto. Não foi tirado o som, então estava só a ouvir. Como eu disse, mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite a todos. Obrigado, José, que eu chamo, em regra geral, Zé, por isso estava aqui a pensar, José. Tenho um prazer muito grande em ter o José hoje aqui connosco para falar sobre um tema que ele conhece tão bem e para dar a conhecer também a muito mais gente o que é a metodologia dos 5 S. Mas, em primeiro lugar, eu queria pedir ao Zé para se apresentar e espero que depois vocês percebam todos porque é que para mim também é uma pessoa especial e é um prazer tê-lo aqui a partilhar connosco todos. Olá, boa noite, boa tarde a todos. O meu nome é José Godinho, eu sou licenciado em Economia. A minha experiência profissional começou em multinacionais da indústria automóvel, onde estive durante 20 anos. Passados estes 20 anos, dediquei-me à consultoria e à formação. Neste momento trabalho em várias áreas da consultoria, como são a internacionalização para empresas que ainda não estão internacionalizadas, para novos clientes e novos mercados para empresas já internacionalizadas. Trabalho também na área da gestão de inovação, da organização e gestão, da gestão estratégica, das técnicas de redução de custos de produção e melhorias contínuas e na metodologia dos 5 S. Pediram-me para vir aqui hoje falar um pouco sobre a metodologia dos 5 S, que é uma metodologia muito importante que hoje está muito em voga nas nossas empresas, que estão a pedir com muita frequência que eu implemente isto quando faço os programas de consultoria. Começando por falar um pouco qual é a origem da metodologia dos 5 S. A metodologia dos 5 S começou no Japão, no após Segunda Guerra Mundial, em que as indústrias japonesas estavam decadentes e queriam rejuvenescer. O que é que eles pensaram? Pensaram em criar algo que os ajudasse a produzir produtos de qualidade e a baixo preço, ou seja, um preço competitivo, para colocar esses produtos no mercado da Europa e no mercado dos Estados Unidos. Foi assim que eles criaram a metodologia dos 5 S. A metodologia dos 5 S, porquê 5 S? O porquê dos 5 S é porque esta metodologia, ao começar no Japão, tem 5 palavras, todas elas começadas por S, palavras japonesas, que traduzidas para português, o que é que elas pretendem? Qual é o significado? O significado delas é utilização, organização, limpeza, saúde e autodisciplina. São estes os 5 sensos da metodologia. Começando por... José, podes de novo repetir o que é esses 5 S de novo, para ficar bem ciente, para as pessoas perceberem mesmo bem. Qual é o primeiro? O primeiro senso é o senso da utilização, o segundo senso é o senso da organização, o terceiro senso é o senso da limpeza, o quarto senso é o senso da saúde e o quinto senso é o senso da autodisciplina. Passando a enumerar cada um deles, começamos pelo primeiro, o senso da utilização. Nós, quando estamos nas empresas e quando vamos implementar este senso de utilização, aquilo que se pretende, primeiro, é pedir a um dos administradores da empresa que crie uma área específica na empresa onde todos os colaboradores, sejam de áreas administrativas, sejam das áreas produtivas, sejam de armazéns, de todos os departamentos da fábrica, tudo aquilo que eles já não utilizam e que têm consigo nas suas secretárias, nas suas gavetas, nos seus postos de trabalho, vão colocar nesta área que está definida como a área dos 5 S. Cada colaborador é convidado a colocar lá as coisas que já não necessita, e sempre que um colaborador, ao colocar lá uma dessas coisas,
e verificar que existe lá algo que um colega dele lá pôs e que não fazia falta ao colega, mas que lhe faz falta a ele, esse colaborador não pode tirar lá essa coisa que necessita. Tem que falar com o administrador da área e dizer ao administrador da área o que é que necessita que está lá dentro. Qual é o objeto que ele necessita e justificar porque é que o necessita. Isto porquê? Porque nós, no senso de utilização, o que nós pretendemos é retirar aquilo que nós chamamos os monos das empresas. E eu, se vou lá e tiro uma coisa que o meu colega lá pôs sem justificar nada, estou a retirar um mono de um lado para pôr no outro. Quais são as vantagens que nós tiramos deste senso da utilização? É ganhar espaço, é facilidade de limpeza e manutenção e evitar acidentes de trabalho, melhorar o controle dos nossos estoques, a eliminação de informação obsoleta, a redução de custos e preparar a fábrica para a implementação dos outros sensos. É um senso muito fácil de praticar e é o primeiro senso da metodologia dos 5S. Como é que, explica-nos assim de uma maneira prática, como é que se pode implementar, ou como é que tu implementas, por exemplo, nas empresas onde vais? É simples, eu tenho, por exemplo, um dossiê com uma informação já obsoleta, em vez de estar ali a guardar, que está-me a ocupar espaço, agarro nele e vou lá, coloco lá naquele sítio. É só isto, não é preciso mais nada. Isto é só o senso de utilização. É eu remover aquilo que não necessito e colocar no local que está destinado e que está marcado como o local dos 5S. Só isto. Quer dizer que há um local que se define como o local em que se coloca os 5S devidamente identificado e que normalmente o administrador da empresa é o administrador daquela área. E o que é que o administrador depois fará? No final de todos os colaboradores terem colocado lá tudo aquilo que não necessitavam, o administrador vai lá, dá uma vista de olhos sobre tudo o que lá está e diz assim, olha, tudo o que aqui está é lixo, ou então eu ainda quero isto, porque mais tarde provavelmente me vão voltar a pedir. O resto, tudo para fora da empresa. Não quero isto cá mais. Ok? Isto é o senso da utilização. Um senso muito simples. Esse é o primeiro. É o primeiro. Depois passamos para o segundo, o chamado senso da organização. É o senso mais trabalhoso que existe nos 5S. O que é que o senso da organização pretende? Pretende que nós identificamos tudo. Áreas fabris, as gavetas das nossas secretárias, os armários, tudo tem que estar devidamente identificado. Sejam os departamentos, sejam as máquinas, sejam nós que colocamos ferramentas, tudo tem que estar devidamente identificado. Isto porquê? O senso da organização é muito trabalhoso, mas vai evitar uma coisa, que é eu não perder tempo à procura das coisas. Eu, por exemplo, estou a fazer um trabalho. Preciso de um porta-paletes. Acabei de fazer o meu trabalho, preciso fazer um porta-paletes. Olho para um local onde o porta-paletes está identificado que é o local dele. Se ele lá estiver, eu desloco-me para ir buscar o porta-paletes. Se ele lá não estiver, eu não vou sair do meu sítio e andar à procura do porta-paletes. Eu vou fazer outra coisa que está a seguir planeado para a minha atividade, aquela acabou. E sempre quando o porta-paletes já estiver, depois eu vou lá buscá-lo. Outro caso, eu preciso de uma ferramenta. Olho para o painel das ferramentas que está à minha frente. Não tenho lá a ferramenta. Ok, continuo, vou fazer outra coisa. Quando o outro colega acabou de fazer o trabalho, vai lá colocar a ferramenta e então eu vou buscá-la e utilizo. Não ando a perder tempo à procura das coisas. Agora, tem que haver aqui um compromisso de todos os colaboradores. Que é isto? Eu utilizei, volto a pôr no sítio, imediatamente. Não é? Porque se eu gostei de encontrar a ferramenta naquele sítio para a utilizar, não é agora, quando eu me lembrar, ou quando eu for ao intervalo da manhã, ou quando eu for ao intervalo da tarde, ou quando for para o almoço, que me lembre que vou lá pô-la. Não posso fazer isso. Tenho que ter um compromisso perante os meus colegas
porque eles também precisam da ferramenta para trabalhar. E há aqui uma outra grande vantagem, que é esta. Sempre que um colaborador novo entra dentro da empresa, a adaptação dele ao posto de trabalho é muito mais fácil, porque ele rapidamente absorve a informação de onde está tudo aquilo que ele necessita para executar o seu trabalho. Nós, às vezes, perguntamos assim, então, e nos escritórios? O que é que nós fazemos? Nós, nos escritórios, quando nós observamos logo que não existe organização nos escritórios quando vimos as pessoas abrir todas as gavetas à procura de qualquer coisa, ou todos os armários. E depois as pessoas perguntam assim, ok, então eu vou identificar, por exemplo, este armário tem 4 portas. Então, e quando eu mudar as coisas daqui, como é que eu vou alterar a organização disto e a identificação? Não. Aquilo que normalmente se faz é o seguinte. Coloca-se uma bolinha com uma letra ou um número em cada uma das portas. Ao lado, numa mica, com uma folha A4, fica identificado o que é que está na porta A, na porta B, na porta C ou na porta D. E sempre que eu alterar a organização do que tenho das portas, não altera a identificação, tira a mica, tira a folha que está dentro da mica, altera e volta por outra nova lá. Portanto, nunca altero nada de andar a arrancar etiquetas de armários, etiquetas de gavetas, nada disso eu faço. Portanto, ou seja, há uma responsabilização individual, uma organização sim, de grupo, mas também há uma responsabilização de grupo nesta organização individual. exatamente. Há uma responsabilização de todos. Todos são responsáveis por manter a sua área organizada. Ok? Portanto, aqui eu tenho 2 grandes vantagens. É a economia de tempo e a facilidade na localização de ferramentas e materiais. É um senso muito trabalhoso, demora muito tempo nas empresas e depois, quando as empresas se organizam e identificam tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. E a perda de tempo à procura das coisas é reduzida. Nós temos aqui uma questão sobre o senso da organização e Sim. a pergunta que nos é feita é se esta metodologia pode-se aplicar só nas organizações, no trabalho, ou também pode ser uma prática de vida? Pode ser uma prática de vida. Eu por exemplo, eu em casa posso organizar, por exemplo, o meu roupeiro. Sei o que é que ponho na porta A, o que é que tenho na porta B, o que é que tenho em cada uma das gavetas, para não andar a abrir gavetas à procura das coisas, não é? Pode ser isso. Posso no meu escritório, organizar o meu escritório, onde é que eu tenho os livros, onde é que eu tenho canetas, onde é que eu tenho lápis, onde é que eu tenho papel para a impressora, onde é que eu tenho toners, onde é que eu tenho essas coisas todas que me fazem falta. Portanto, eu tenho as coisas todas organizadinhas, e tendo as coisas todas organizadas, é muito mais fácil para mim a perceber-me que dentro de pouco tempo tenho que renovar aquele stock, ou então dizer, olha, por acaso até tenho aqui um stock a mais, não devia se calhar comprar isto porque tenho ainda aqui e não me faz ainda falta. É um controle que eu tenho sobre os meus stocks. Então nós íamos no segundo, não é? No segundo S. Primeiro disseste que é a limpeza, não é? A utilização. Segundo, a A organização. Explicaste agora, e então o terceiro, qual é? O terceiro é o senso da limpeza. E o senso da limpeza é mesmo limpeza. Ou seja, acabei de fazer um trabalho limpo. Antes do final do turno, volto a limpar. Se a empresa decretar que, por exemplo, à sexta-feira à tarde existem 2 horas do final do turno para se fazer limpeza, é essa limpeza geral que eu tenho que participar nela. O que é que nós vamos fazer com a limpeza? A limpeza vai nos trazer várias vantagens. Primeiro, melhora a conservação dos materiais, dos equipamentos e das ferramentas. Evita acidentes de trabalho, nomeadamente quando eu vir um derrame de óleo, ir logo limpar, ou pedir a alguém que limpe aquele derrame de óleo, para ninguém lá escorregar e ter um acidente de trabalho. Por outro lado, cria um ambiente mais saudável e mais agradável para se trabalhar. Um ambiente limpo é mais saudável e mais agradável para trabalhar. E por outro lado, criam-se os estándares de limpeza. Estes estándares de limpeza foi aquilo que eu acabei de dizer. Acabei de trabalhar, limpo.
ao final do turno, limpo. E depois, se a empresa decretar um X número de horas para se fazer a limpeza ao final da semana, que é a limpeza geral, participe nessa limpeza. Isto é o senso da limpeza. Só isto. Eu quero-vos dar a conhecer um exemplo muito, muito, muito importante ligado com este senso da limpeza. Um diretor europeu de operações visitou uma empresa. E nessa visita que fazia à empresa, havia aqui uma disputa do negócio entre essa empresa e uma empresa concorrente. E então o diretor de operações da empresa que ia colocar um negócio fez a visita a uma dessas empresas. Quando ele chegou a essa empresa, o senhor, antes de se dirigir à porta principal da fábrica, pediu ao chofer que desse uma volta pela parte de trás da empresa. Isto porquê? Porque ele sabia que na parte de trás da empresa havia um hectare, havia armazéns de contentores, havia armazéns de paletes, havia armazéns de caixas plásticas e havia os armazéns de recepção e de expedição de materiais e de produto acabado. E ele queria ver se havia naquilo que nós chamamos nas fábricas os ratos. O rato é aquilo que se esconde para trás das máquinas e para trás das fábricas. Ele viu e viu tudo organizado. Acho que não é só os ratos, não é só nas fábricas. Em todo lado. Em todo lado. Em casa a gente levanta o tapete e manda lá para baixo o lixo. Pronto. Depois o senhor foi ouvir um pouco da história da empresa e fizeram o plano de tour. Quando vai fazer o plano de tour, o senhor, quando chegou à zona que estava destinada ao novo negócio, o senhor bateu os pés no chão. E porquê? Para ver se havia pó. Mas havia aqui mais uma coisa que o senhor levava. É que ele levava calçado uns sapatos de verniz pretos. Que era que o pó levantado, ele via que havia pó nos sapatos. E vocês, só para verem a importância que as pessoas dão à parte da limpeza. E isto, empresas do centro da Europa, norte da Europa, empresas asiáticas, nós podemos mostrar ser os melhores do mundo. Sempre que eles entram dentro de uma empresa e olham para a empresa e veem o que é organização e o que é limpeza, e se aquilo estiver lá nos estándares que eles têm definidos, estamos encaminhados. Caso contrário, poderemos deitar tudo a perder. Então estes 3 S que tu já falaste, eles são usados neste mundo fora, ou seja, a maior parte das empresas utiliza o senso da utilização, o senso da organização, o senso da limpeza, e nós ainda não vimos os outros 2, mas vamos Sim. Ou seja, são metodologias já implementadas pela Europa fora e pelo mundo? Sim. Muito. Hoje, as grandes empresas, todas elas já têm metodologias de 5S implementadas. Todas. E há muitas outras que não têm, mas que estão já a caminhar para lá. E há aqui uma coisa que nós, no final, vamos tentar perceber isto, que é assim. A metodologia 5S é muito fácil de implementar. A dificuldade da metodologia de 5S é manter. E nós vamos ver, no último censo, como é que vamos manter a metodologia de 5S para o resto da vida da empresa. Não é para amanhã, é para o resto da vida da empresa. Nós vamos ver isso. Então nós agora vamos a chegar ao quarto censo. Ao quarto censo. Quarto censo. Esse quarto censo, que é chamado o censo da saúde. O censo da saúde tem como principal finalidade manter os 3 primeiros censos de forma a que eles não se percam. O censo da utilização, o censo da organização e o censo da limpeza. Ora bem, o censo da saúde tem a ver com o seguinte: com as melhorias que nós podemos fazer nos nossos balneários, refeitórios, salas de trabalho, etc. Tem a ver com a colaboração com os colegas de trabalho. Tem a ver com o cumprir horários. Tem a ver com a entrega dos documentos ou materiais em tempo hábil. Considera-se dentro do Censo da Saúde
todas as questões que digam respeito à segurança da empresa. É no senso da saúde que nós temos a possibilidade de criar procedimentos esses relativamente à segurança e a outros procedimentos que nós achamos que são importantes. Não é criar procedimentos atrás de procedimentos, é criar aqueles que nós achamos que são extremamente importantes para a empresa e para ela continuar a laborar sem acidentes de trabalho e cumprindo os censos todos anteriores. E neste senso de saúde, esta parte de saúde que estavas a explicar, mesmo ainda agora, achas que aqui também se inclui esta saúde mental e psicológica dos trabalhadores neste senso? Ele aqui não tem muito a ver com essa saúde mental dos trabalhadores. Okay. Tem mais a ver com a parte, tem alguma coisa a ver com a parte da motivação dos próprios colaboradores para trabalhar nos locais. Tem a ver alguma coisa com isso, com a elevação e a satisfação deles. É essa parte que ele tem. Acaba por ter um impacto enorme na saúde psicológica e emocional dos trabalhadores, não é? Exato, porque repara, eu para mim é muito mais agradável trabalhar com um local limpo e organizado, né? E a minha motivação aumenta do que estar num local sujo, desorganizado. Eu não tenho motivação nenhuma para trabalhar lá. E a minha produtividade baixa. Portanto, é nesse caso que tem a ver este senso da saúde. Há aqui um outro ponto que tu há bocado também tinhas a ver. Também com isto nós vamos fazer uma prevenção aos danos da saúde das pessoas que convivem no ambiente. Ok? Ok. Ou seja, também tem esta parte da prevenção a longo prazo. Não é só Exatamente. a longo prazo nem a médio prazo, é uma prevenção mais a longo prazo. Exatamente. E além disso, todas estas coisas melhoram a imagem da empresa tanto internamente como externamente. Achas que este é um dos censos fáceis de implementação? O fácil disto aqui, normalmente, o que acontece é o seguinte. A empresa, no primeiro ponto, que é a melhoria das áreas comuns, a empresa deve primar por ter balneários, refeitórios e salas de trabalho sempre muito limpas e muito organizadas. Muito limpas e muito organizadas. É bom para os colaboradores isto. É muito bom para eles. A forma como eu interajo com os meus colegas de trabalho também é muito importante. É muito importante. Agora, há aqui uma coisa que nós muitas das vezes descuramos e que os japoneses, com este senso de saúde, quiseram alertar, que é o cumprir horários. Os japoneses são muito rigorosos com isto. Horas de entrada, horas de saída. Há um rigor no cumprimento dos horários. E nós, aqui sul da Europa, não falamos todos, mas existem muitos casos que somos maus no cumprimento dos horários. E maus como? Entramos tarde e saímos a horas. Não é generalizado. Existem exemplos. Hoje em dia já está melhor as coisas. Já estão melhor, as pessoas já têm mais, mais disciplina no cumprimento dos horários. Já têm uma maior disciplina no cumprimento dos horários. Queria dizer uma coisa. Há empresas, o caso das companhias aéreas e o caso da TAP, que é um caso que eu conheço, não trabalha 5S, trabalha 6S. A questão da segurança é um senso completamente à parte, devido à tipicidade do negócio deles. Trabalham a segurança exclusivamente, num senso exclusivo. Ok? Então, falámos agora do quarto senso. Acredito que vamos chegar agora ao 5, ao 5S, senso. Exato. E aqui vamos ter uma coisa que é um senso mais mental. E o que é este senso de autodisciplina? O senso de autodisciplina não é mais nem menos do que isto. É eu autodisciplinar-me a mim mesmo, que todos os dias devo praticar todos os sensos da empresa, todos os 5 sensos. Ou seja, se tiver alguma coisa para deitar fora, deito fora. Se tiver que identificar algo, identifico.
Se tiver que melhorar a minha limpeza, melhora a minha limpeza. Se tiver que melhorar o meu cumprimento de horários, eu melhoro o meu cumprimento de horários. Se sentir que tenho que melhorar a minha colaboração com os meus colegas para não pôr em causa o trabalho em equipa, eu devo melhorar. É isto que é o senso da autodisciplina. É mais a parte mental. É eu autodisciplinar a mim mesmo que devo praticar todos os sensos todos os dias. Agora percebo melhor o que disseste ainda há pouco, quando chegássemos ao quinto senso íamos perceber porque é que era mais difícil manter do que implementar a metodologia dos 5S. Exatamente. Ora bem, o que é que o senso da autodisciplina vai trazer à empresa? Melhora a qualidade, a produtividade e a segurança no trabalho. Trabalho diário agradável. Melhoria nas relações humanas. A valorização do ser humano. O cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos. E é aqui, no senso de autodisciplina, que nós vamos criar os grupos de auditoria para manter os 5S. O que é que estes grupos vão fazer? Quando nós implementamos os 5S, criamos um plano de sugestões de melhorias quando estamos a implementar cada um dos censos. E então, este grupo de auditoria o que é que vai fazer? Vai passar pela fábrica. A um dia que o grupo que foi constituído se lembrar e definir, passa pela empresa e vai vendo se estão a haver, leva o plano de sugestões e vai ver se as coisas estão a ser cumpridas ou se não estão a ser cumpridas. E se não estão a ser cumpridas, que medidas devem ser implementadas para que as coisas possam voltar à situação normal. E aí há uma pessoa que é definida como uma pessoa responsável e uma data definida para aquilo ser implementado. Portanto, isto é uma grande vantagem, porque aqui está, a dificuldade da metodologia 5S é mais na sua conservação e continuidade na vida da empresa, não é na sua implementação. A sua implementação é muito fácil. Eu normalmente aquilo que vejo nas empresas, para parte dos colaboradores, é uma grande abertura para implementar isto. Primeiro, porque os conceitos são extremamente simples, são facilmente entendíveis por todos os colaboradores e eles facilmente os colocam em prática. E quando estão em formação, que isto uma formação demora mais ou menos 1 hora, não demora mais, o que é que eles fazem? Eles redobram a sua atenção. Eles, quando saem de lá e são constituídos os grupos para começarem a fazer os seus trabalhos, eles estão com uma disposição para fazer aquilo. E, portanto, as empresas retiram daí uma grande vantagem, que é ver-se as empresas a mudarem no seu dia-a-dia e tornarem-se mais limpas, mais organizadas, os trabalhadores mais motivados, uma maior predisposição para o trabalho, cumprimento dos horários, tudo é melhor, o ambiente é mais agradável. Então, se eu percebi bem tudo o que explicaste, os trabalhadores, neste caso, porque estamos a falar de empresas, os trabalhadores são parte integrante desta implementação e desta continuidade. Todos, desde a administração até, desde o topo da administração até cá abaixo. Todos. A metodologia 5S, antes de ser implementada, é dada a todos os colaboradores da organização. Todos. Não há ninguém que fique fora. Todos os colaboradores da empresa vão ouvir o que é a metodologia 5S. E na tua prática, são anos a implementar a metodologia de 5S em várias empresas e a dar esta formação, o que é que tu achas que são as maiores resistências à aplicação desta metodologia? Algumas resistências que existem são das pessoas mais antigas das organizações. Eu já presenciei uma altura em que 2 administradores da empresa, quando se formaram os grupos de trabalho, portanto, os grupos foram formados, foram identificadas as pessoas, e ele começou a perguntar: quem vai chefiar o grupo 1? E quem se mandou para a frente foram sempre o pessoal mais novo. E ele houve uma altura que disse: calma aí, então e o pessoal mais novo? Como é? Vocês têm mais anos de casa, vocês têm que dar o exemplo. O pessoal mais novo está-se a tirar para a frente, vocês estão o quê? Na retranca, estão a fazer o quê? Temos que ir todos com isto, isto é futuro para nós. Foi aí que se começaram mais a integrar. Normalmente há sempre, repara,
as pessoas já têm muitos hábitos, quando precisam de um bocadinho de aço, têm-o ali guardadinho, e aquilo não... Nisso não funciona, é retirar, não precisa, vai para o lado, acabou. E portanto isto, as pessoas com mais anos da empresa, às vezes, principalmente o pessoal que está na linha da frente, estou a dizer pessoal da linha da frente, as pessoas que têm responsabilidade de fabricação, são as pessoas com mais, por exemplo, nas áreas dos armazéns vê-se muito, as pessoas que trabalham lá há muitos anos, mas estão aqui a dizer para colocar isto assim, então e depois? Pois começam eles a arranjar histórias para atrapalhar um pouco a implementação. Até que alguém tem que dizer, não, a partir de agora vai ser feito desta forma. Vamos analisar. Funcionou? Implementa. Não funcionou? Que melhorias temos que fazer para implementar? Agora, como está, não pode funcionar. Está certo? Ok. E nessa então, e agora o reverso da medalha, que é pode haver algumas pessoas que sejam mais resistentes, mas qual é, segundo tu, com a experiência toda que tens, o maior benefício da implementação destas metodologias, tanto na empresa como nas pessoas? Os maiores benefícios que se tira da implementação de metodologias 5S é a flexibilidade, a redução de custos, a melhoria da qualidade, o respeito máximo, uma maior segurança e um aumento da produtividade. São estes os resultados que se tiram da implementação da metodologia de 5S. Há aqui uma coisa que, às vezes, há empresas que têm a seguinte filosofia para a implementação da metodologia de 5S. Fazem isto em 2 semanas de trabalho. A primeira semana, à segunda-feira, começam à segunda-feira e fazem só implementação do senso de utilização. À terça-feira, senso da organização. Quarto, senso da limpeza. Quinto, senso da saúde. Sexta-feira, o senso da autodisciplina. E porquê? Para as pessoas irem durante o fim de semana, criarem dentro deles a mentalidade de que, mentalizarem-se de que a partir de segunda-feira vão ter que praticar todos os sensos todos os dias para a vida da empresa. Por isso é que eles fazem isto em 2 semanas de implementação. Tenho aqui algumas perguntas que têm vindo surgindo, eu vou-te dizer para Sim. responder. Uma das perguntas é, esta prática pode regenerar a organização mental de cada pessoa? Se praticar a metodologia dos 5S é algo que consideres que pode regenerar, ou seja, esta organização que nós nem sempre temos, não é? Na nossa vida também privada, não é só na nossa vida profissional. Sim, melhora muito a parte mental das pessoas. Melhora. Pela minha experiência cognitiva, a mim faz-me todo o sentido que se pratica um hábito, não é? Da organização, se pratica este hábito de utilização, organização, limpeza, saúde ou disciplina, continuamente no trabalho, logicamente cria-se novas conexões neuronais e isso vai ser refletido na nossa vida privada, na nossa vida pessoal. Exato. Sim. Não tenhas dúvida. Bem, temos mais uma pergunta sobre qual é o impacto psicológico que a aprendizagem desta implementação tem na vida de cada um, como, por exemplo, a eliminação de itens desnecessários na vida. Eu acho que isto vai um bocadinho contra a mesma que nós acabámos de responder ainda há pouco também. Bom, isso depois já passa um bocado já para outro tipo, não é? Aqui, quando nós eliminamos aquilo que não necessitamos, não é? Agora, para outro aspecto, fora disso, já é outro âmbito de trabalho que eu não tenho experiência nisso, não é? Mais uma vez, tendo mais experiência, acho que ao descobrir esta metodologia dos 5S, como já disse, já tinha ouvido falar noutras áreas, ouvi falar nisto na empresa, acho que claro que sim, vai haver sempre impactos psicológicos no trabalhador. O trabalhador é um ser humano, ele ao implementar isto vai criar estas novas conexões, vai chegar a casa e se calhar da próxima vez que olhar para o armário dele ou para a despensa que está completamente desorganizada, não se vai sentir bem. Ou seja, se nós estamos num espaço que nos habituamos a trabalhar com uma certa metodologia, um certo rigor, uma certa limpeza, uma certa estrutura, nós chegamos a casa e vemos a nossa despensa completamente desarrumada ou o nosso carro cheio de coisas, vamos ter quase este chamamento para ir retirar o que nós não precisamos, pois estamos habituados a isso.
Por isso eu acredito que isto tenha um ótimo impacto nas pessoas. Mas há aqui uma coisa que eu te vou dizer, que é o seguinte: eu, por exemplo, quando vou fazer compras ao supermercado e levo uma lista, eu mentalmente, como vou muitas vezes ao supermercado e sei praticamente onde está tudo, ok? Eu organizo-me de tal forma que o que tenho que comprar nas primeiras prateleiras, depois nas segundas, depois nas terceiras, depois nas quartas, até aquilo que fica mais perto da caixa registradora. Não a ver? Sigo este caminho e, portanto, não perco tempo no supermercado. Não é? É uma outra vantagem que eu utilizo isto na minha vida pessoal, também para me organizar nesse sentido. Eu que te conheço, não é? Da forma como tu partilhas e como falas e tudo, e ouvindo-te a falar desta metodologia dos 5S, eu estou a ver o teu funcionamento mental, a tua organização mental sobre algumas coisas. É tudo muito claro, é tudo muito claro em relação... E vejo, ao falares dos 5S, eu consigo ver como é que nós o podemos usar na nossa vida todos os dias. Isto é uma prática reservada só... Há pouco, antes de começarmos a estarmos em live, até falaste de uma situação que até nos rimos, mas é verdade. Nós podemos usar os 5S para a nossa despensa. Exatamente. A organização da nossa despensa, da nossa vida, das coisas que fazemos. Exato. Consegues facilmente chegar à tua despensa assim, tenho que fazer as compras da semana, preciso disto, isto não preciso, isto preciso, isto não preciso, e defines logo, não é? Pode escapar alguma coisa, é natural que pode escapar, mas se tu tiveres a preocupação de aquilo que tirares daquele sítio, utilizares e voltares a pôr no mesmo sítio, dificilmente vais perder o norte à bússola, ou seja, dificilmente tu vais chegar a um sítio e dizer assim, ok, esqueci-me de comprar isto. Dificilmente, porque tu sabes que as coisas estão sempre naquele sítio. Eu tiro, ponho no mesmo sítio. E nessa questão da dispensa, começando no primeiro senso até ao último, é mesmo isto, é uma utilização prática da metodologia dos 5S na nossa casa e na nossa vida. Exatamente, é isso mesmo. Temos outra questão, ao mesmo tempo constatação, que diz: podia-se dizer que a implementação desta metodologia pode contribuir para um melhor desenvolvimento das organizações na parte do controle de custos e sustentabilidade dos custos nas empresas. Exato. Eu tenho o maior controle sobre os meus custos de produção. Tenho, porque eu se estimo gastar 1 hora para fazer qualquer coisa, se eu não perder tempo à procura das coisas, eu vou cumprir com aquilo que tinha estimado. Agora, se eu não tiver organizado e disser que vou estimar 1 hora, e se não tiver as coisas organizadas, o que é que vai acontecer? Vai-se perder muito tempo à procura de coisas e andar por locais que são desnecessários e afastando-nos do nosso local de trabalho e do desenvolvimento daquilo que nós estávamos a fazer. Portanto, isto tem. E em relação ao controle dos meus estoques também. Porquê? Porque eu entro dentro de um armazém, né? E tenho os meus estoques à minha frente e eu facilmente percebo quando é que tenho que fazer encomendas ou não. É o que estavas a dizer ainda há bocado da despensa. Tenho a despensa à minha frente. Se tudo estiver bem arrumado, se eu souber o que é que já não preciso ou preciso, ou seja, eu sei perfeitamente quando for ao supermercado o que é que preciso. Exatamente. Custos em casa. Exatamente. Se eu fizer a limpeza e tiver as coisas limpas e pronto, de uma forma muito prática, isto é realmente, seja a empresa, seja nós em nossa casa, podemos transpor uma coisa na outra. Exatamente. Exato. E nesta prática dos 5S nas empresas, isto é reservado a empresas de grande dimensão ou o que é que tu... Não, eu tenho implementado em micros, pequenas e médias empresas e também quando estava nas multinacionais. Portanto, todas as organizações implementam metodologia 5S. Todas. Pode ser um escritório de contabilidade. Já implementei metodologia 5S num escritório de contabilidade. Ainda agora estavas a falar de implementar esta tecnologia dos 5S sem escritórios, porque é verdade que nós, quando vimos um escritório, não pensamos, olha, como é que pode ser mais organizado, como é que pode ser mais sustentável, como é que pode ser mais... O que é que nós temos aqui que usamos ou não, mas o exemplo que estavas a dar ainda há pouco, andarmos à procura nas gavetas, acho que isto acontece-nos a todos, seja em casa, seja no trabalho, andar à procura de documentos, de coisas que nós não sabemos onde é que estão,
realmente faz todo o sentido em qualquer tipo de empresa. Exato. Tu repara, num escritório de contabilidade, suponho que tu saías à hora e os outros todos saíam à hora e que o teu chefe, passado em 1 hora e tal, precisava de um documento que tu tiveste a trabalhar. Se tu tiveres as coisas organizadas, ele sabe onde é que se há de dirigir para ir buscar o documento. Se não, vai à tua secretária, anda à procura, não encontra nada. O que é a solução dele? É telefonar-te. Não é? É telefonar-te. E depois tu já vens de viagem, não sei para onde, e dizes, olha, isso está aí em tal sítio. Ele vai lá, mas eu não vejo, não encontro. Não. Sabes como é que são essas coisas? Agora, se eu tiver, eu se lá estiver, ou se estiver tudo organizado, eu chego ao sítio, olha, isto, vou lá ver a amiga, olha, isto está na gaveta 3. Vou à gaveta 3, abre, olha, cá está o documento. Acabou, não perco tempo. Qual foi a área de negócio ou da área de, não sei como é que se diz em português, que é mais diferente em que tiveste a oportunidade de implementar a metodologia dos 5S? Algo que nós consideramos mais inédito, que seja uma fábrica ou um armazém. Houve uma coisa, eu já implementei em armazéns, já implementei em pequenas unidades, em médias unidades, em micro-unidades, já implementei em escritórios, variados sítios. Já apanhei vários tipos de empresas a implementar a metodologia 5S. Achas que esta metodologia, por exemplo, se eu te digo assim, olha, esta metodologia era possível implementar num supermercado? Os supermercados têm esta metodologia implementada. E nas escolas? Nas escolas é bom que olhem um pouco para isto. Porque as escolas, vamos ver uma coisa, as escolas funcionam com essas coisas. Equipamentos obsoletos, coisas obsoletas, tirar, organizar as coisas dentro das salas de aulas, nos gabinetes, organizar tudo, limpar os balneários, limpar as salas de trabalho, limpar os refeitórios. Lá está. Depois, todas as pessoas que entram para dentro de uma escola, sejam funcionários, sejam alunos, acho que é muito mais agradável chegar lá e ter tudo organizado e tudo limpo. Para eles é muito mais motivante, não é? E mentalizar todas as pessoas para não sujar, para evitar sujar, colaborarem com os colegas nas turmas, da forma como, se um colega tem mais dificuldades, chegar perto dele, tentá-lo ajudar, e, portanto, aquele trabalho de equipa, quando se fazem grupos de trabalho, ajudarem-se uns aos outros a fazer o trabalho. Tudo isto tem a ver com a metodologia 5S. A metodologia 5S foi preparada para chegar a todo lado. Não há sítio nenhum onde não se possa implementar isto. Nada. Esta metodologia, porque há muitas pessoas que pensam, lá está, por isso é que eu também queria muito que viesses falar disto tudo, porque há muita gente que pensa que este tipo de metodologias ou este tipo de ferramentas é só dedicado para o negócio, é só dedicado para as empresas, é só dedicado para um certo tipo de pessoas, quando na prática tudo o que estás a explicar aqui e a forma tão simples que tu explicaste que isto pode ser para toda a gente, tanto vida pessoal como profissional, como organização da sua casa. Exato. Toda a gente pode aplicar isto em casa, não seja onde for, escritórios. Tu na garagem, onde tiveres utensílios, por exemplo, para tratar do teu jardim, se estiveres todos organizadinhos e todos ali como deve ser, todos devidamente posicionados, cada vez que utilizares, voltas a pôr no sítio. Sempre que necessitaste de algo, olhas para ali e dizes, olha, isto realmente estragou-se, eu preciso tirar isto, já cá não está no sítio onde devia estar. Até nisto tu podes fazer, estás a perceber? Até nisto tu podes fazer. Temos mais uma questão que é para mim, então eu vou responder, se eu considero que esta metodologia pode ser uma terapia. Eu acho que esta metodologia pode ser uma ferramenta ótima para um bem-estar emocional, um bem-estar psicológico, quando acompanhada pela ação também que isto tem que ter, não é? Porque nós falamos aqui, o Zé explicou-nos estes
sensos, mas nós temos que os utilizar e temos que saber também onde é que os estamos a utilizar conscientemente. Isto também vem desta parte da autodisciplina e de realmente querer manter isso. Uma terapia, estamos a falar de algo muito mais abrangente, que é um acompanhamento também, do ponto A a um ponto B, com um objetivo fixo. Considero que esta metodologia pode ser uma ótima ferramenta inicial para todas as pessoas pegarem estes 5 S e realmente começá-los a adaptá-los na vida cotidiana, como nós falámos, na despensa, nos custos, porque isso tem custos, não é? O que nós compramos e isso, realmente aplicá-los em si mesmo, começando da 1 até à número 5 na sua vida, mas não é uma terapia e nunca será uma terapia se não for feita também por um profissional que possa acompanhar desta forma. Mas acho que é uma ótima ferramenta para as pessoas experimentarem, como o Zé também explicou, que é fácil até de, como tu explicaste, implementar na nossa vida do dia a dia, realmente que as pessoas apliquem na sua vida do dia a dia. Gostaria de dizer que tem alguém da Suíça que diz que já aplicam os 5 S todos os dias no trabalho e que vale a pena. Ainda bem, aí tens um exemplo. Explicar que no trabalho que aplicam os 5 S todos os dias. Por isso, é ótimo, é sinal que realmente dá frutos e que as pessoas, pronto, podem realmente explorar melhor o que é esta metodologia dos 5 S. O Zé, formador e consultor, como ele explicou também, faz mais isso em empresas, não é? Sim. Temos outra questão. A implementação deste método numa organização pode constituir uma linguagem, uma só, dos colaboradores por unir a linguagem na organização do trabalho. Eu acho que o que queriam perguntar é, ao implementar isto numa empresa, Sim. Essa empresa vai estar toda, não é? Toda a trabalhar com a mesma linguagem, a metodologia dos 5 S. Sim. Vai criar também um reforço da motivação, não é? Do trabalho de equipa, do team building, tudo isto. Sim. Isto leva-me a outra questão, Zé. Como é que a longo prazo se verifica, não é? Que porque vai-se lá, implementa-se os 5 S, depois há as equipas, como tu explicaste, que vão de auditorias, que vão verificar. E a longo prazo? A longo prazo estamos a falar 5, 10, 15 anos. A experiência que tens em relação às empresas que implementaram, se ainda hoje utilizam, se não utilizam? Sim, e isto é uma coisa que fica nas empresas. E é assim, as empresas veem os ganhos com esta implementação e vão, ao longo dos anos, continuando a ser exigentes na sua implementação. Se, por exemplo, a empresa cresce, querem fazer, por exemplo, um pavilhão novo, tudo o que vai para lá, quando fazem o layout novo do pavilhão, já o fazem com esta mentalidade da metodologia 5S lá implementada. Não sei? Portanto, isto é uma coisa que vai ficando para a vida das empresas. É claro, também vai dependendo dos administradores. Há administradores que depois, passados uns anos, começam a desleixar-se um pouco, mas isto também depende um bocado da liderança que nós temos. Se tivermos uma liderança em que isto é para continuar, isto é para a vida da nossa empresa, então as coisas fluem. Agora, se nós tivermos uma liderança que, está bem, já implementamos e depois daqui a um tempo, e quem se desleixa com isso, desleixa-se com qualquer coisa, não é? E, portanto, isto depois tem implicações também na vida das próprias empresas. Ou seja, esta metodologia requer, o quinto senso, a autodisciplina a longo prazo também. Exatamente. Para continuar a ter os frutos da sua implementação. Exato. E quem entra de novo nas empresas, deve ser logo, portanto, haver há uma informação sobre isto, que se for, por exemplo, uma ou duas pessoas, se for um grupo grande que entra para dentro de uma empresa, um grupo de trabalho para uma unidade nova que a empresa acabou de construir, deve-se dar logo esta informação, logo de início, a todos os colaboradores, para que eles logo no início comecem a caminhar com base da metodologia 5S. E vão ganhando esses hábitos, não é? Se eles ganham esses hábitos desde o início, para eles isso é que é o normal e para eles isso é que é a forma como... O dia-a-dia do trabalho. Exatamente.
Temos outra pergunta. Na implementação desta metodologia e na eliminação dos itens desnecessários, Sim. poderá com eles, lixo, por exemplo, esses resíduos, realizar algum dinheiro? E se tens algum exemplo para dar? O que acontece, por exemplo, vamos ver, se for numa empresa metalomecânica, muitas daquelas coisas que eles mandam fora, ferros, alumínios, eles vendem isso. Vendem a sucata. Ou seja, primeiro senso mesmo da utilização, de perceber o que é que precisamos ou não, ainda pode ser um benefício. Sim, porque vendem a sucata. Mas isso também nos leva à limpeza, porque se nós limparmos bem e organizarmos bem, ou seja, eu acho que estes sensos são todos ligados. Exato. Eu perguntar, isto tem uma ordem, tem que seguir do primeiro senso até ao quinto, isto tem uma ordem. Exatamente. E esta ordem achas que é devido a quê? Para a sua implementação? Olha, esta ordem é, se nós olharmos para o desenvolvimento de qualquer tarefa, não é? Nós olhamos para isto, se nós, para desenvolver uma tarefa, tiramos de lá aquilo que não necessitamos, organizamos, limpamos, cumprimos com os nossos horários. Limpamos, tu disseste, limpamos, ou seja, usamos e voltamos a colocar no mesmo sítio, temos essa, não é? Essa situação. E depois, autodisciplinarmos, pois o nosso trabalho vai fluir muito melhor. Estás a perceber? Portanto, e por isso é que isto tem uma cadeia que foi montada, que tem uma lógica, que é, por exemplo, tu não podes ir fazer uma limpeza, não podes fazer limpeza se não fores organizado. Pois, não estás a limpar nada, né? Não estás a limpar nada. Ou seja, estás a limpar, mas depois vais voltar a limpar outra vez. Portanto, eu tenho que organizar antes de limpar. Ou seja, primeiro eu tenho que tirar de lá aquilo que não necessito e depois organizar o que tenho. E depois de organizar eu posso limpar melhor. Limpando melhor, tenho menos probabilidade de ter acidentes de trabalho, tenho as pessoas mais motivadas para trabalhar, tenho os locais de trabalho limpos, organizados. Então o que é que passa a ser? Agora vamos ter que nos mentalizar que vamos ter que seguir com isto para a frente e que todos os dias temos que fazer isto. Por isso é que isto é uma cadeia lógica. Não se vai, por exemplo, primeiro fazer o censo de utilização, depois autodisciplinar as pessoas e depois só no fim é que se organiza. Então eu estou-me a autodisciplinar e depois está tudo desorganizado, o que é que eu vou fazer? Não sei. Mas quando foi feita com uma lógica, está tudo encadeado. Mas é este passo a passo, os 5S estão todos muito bem definidos, qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Muito bem definidos. Ou seja na implementação que fazes na empresa, ou as pessoas no dia a dia, se quiserem realmente pegar nesta metodologia dos 5S e implementar na sua casa e na sua vida, o que é que tu poderias lhes dizer como conselho, para ajudá-los a realmente a utilizar? A primeira coisa é olhar para aquilo que a gente muitas das vezes tem tendência para acumular aquilo que já não precisamos, tirar de lá tudo. E depois organizarmos. Ok, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter o A, o B e o C. E ali naquele lado, o D, o E e o F. Organizamos desta maneira. Certo? Pronto. Ora bem, se isto já está tudo organizado, eu vou ter aqui uma boa facilidade para limpar. Facilita-me a limpeza da casa. Não é? Pronto. Depois, o que é que eu vou fazer? Se tenho isto já organizado, eu tenho aqui menos probabilidades de andar a tropeçar nas coisas, de ter aqui coisas desnecessárias dentro de casa e fico com mais espaço na minha casa. E depois, é autodisciplinar-me, ok, tirei dali aquilo, utilizei e voltar a pôr, sujei e limpo. Tudo isto podemos fazer no nosso dia-a-dia, estás a ver? A grande vantagem é que isto se utiliza em todo lado e podemos praticar isto no nosso dia-a-dia, na nossa casa, em qualquer sítio. Sem dúvida. Eu quando estou a falar assim já estou aqui a pensar em montes de situações em que vou poder utilizar, mas é preciso manter, como tu dizes, é preciso manter essa autodisciplina e isso é pela prática, não é? Tens que ir estando e fazendo para que essa autodisciplina também seja, pronto, de cada um, da responsabilidade de cada um, que seja isso em empresa ou que seja isso a nível pessoal. Exatamente. Olha, Zé, não sei se gostavas de partilhar mais alguma coisa sobre isso.
Não, Chegamos rapidamente quase às 9. Isto exato, é muito rápido, é muito rápido. Uma hora passa num instantinho, mais do que parece. sim. Se tivesse algumas considerações finais para deixar para as pessoas que ainda vão ver, porque este Facebook Live está agora em direto no Facebook, mas ele depois também vai ficar no YouTube. Se algo gostasse de sugerir às pessoas que ainda vão ver esta conversa, que é uma conversa, o que nós fazemos. Aquilo que eu digo às pessoas é que não fiquem só pela leitura e por saber quais são os conteúdos. Aquilo que eu digo às pessoas é para implementarem. Primeiro testarem e depois a seguir implementar. É aquilo que eu lhes digo. E depois vão ver os benefícios que vão ter. Eu tenho uma pergunta que também agora acabou de surgir, e ainda bem que surgiu, porque íamos acabar sem dizer isto. É preciso alguma formação específica para que as pessoas possam implementar a metodologia dos 5S na vida delas? Ou tu aconselhas que as pessoas vão ler ou vão à internet pesquisar mais? Porque nas empresas é normal, é o teu trabalho, nas empresas as pessoas podem sempre consultar, podem sempre, é um processo também que já é diferente, mas na vida de todos os dias. Sim, podem ir à net, há muita informação sobre a metodologia dos 5S, e lerem e verem o que é que podem dali adaptar para a sua vida real. Porque a maior parte das pessoas às vezes ouve estas coisas todas e, como eu já disse ainda há pouco, as pessoas pensam que é só para os outros, que é uma coisa muito complicada, que nós não vamos conseguir fazer. Não. Na prática, tu vieste mostrar que é simplíssimo, certo, que realmente qualquer pessoa pode começar pelo primeiro e seguir até ao último na sua casa, na sua vida, nos projetos que tiver. Exatamente. E reitero aqui que se há empresas ou outras entidades que queiram falar diretamente com o José, eu vou deixar o contato de qualquer forma, tanto no Facebook Live como depois no YouTube, que será a pessoa mais indicada para explicar como é que se implementa isto numa empresa, porque, como eu disse, imagino que isto tenha muito mais passos numa empresa e que envolva também outras necessidades. Mas muito obrigado, Zé, pela partilha e por tornar esta metodologia para nós todos. Algo muito próximo. Ok, obrigado eu pela disponibilidade e pela oportunidade de eu fazer esta divulgação. Muito obrigada a todos por terem estado presentes hoje. Todos os comentários que ficarem, depois de qualquer forma, se houver mais alguma questão, também passarei ao Zé e eu vou deixar o contato dele se quiserem ter mais informações. Muito obrigada. Este espaço de conversas é mesmo isto, é partilhas para chegar mais longe na informação. E digo-vos a todos então uma excelente noite e até daqui a 15 dias para mais umas conversas banais com pessoas especiais. E como eu disse, eu trago pessoas especiais, para mim elas são especialíssimas e sei que quando as ouvem falar tenho a certeza que vocês também vão achar que há imenso ainda a partilhar. E digo-vos uma excelente noite. Obrigada. Até breve. Tchau, até breve. Tudo a correr bem.